Leandro, quando você citou o Paraná, tu disse essa pequena Rússia no Brasil. Explica essa história para a gente. O Paraná acontece muita coisa esquisita, né? Tem gente que tem tigre de estimação no Paraná. Tem uma família no Paraná que tem tigre de estimação. Maringá, né? Não é? E é umas coisas que você só vê na Rússia, parecido, né? Então... Essa história, a televisão, a Rede Massa foi lá e fez uma reportagem. O cara não é um tigre, ele tem 8 tigres. Nossa Senhora. Quintal grande, uma piscina, aí o tigrão ia lá, dava uma nadada, voltava, abraçava o cara, filmaram lá a família almoçando e os tigres passando nas pernas, igual os gatinhos, né? Naquelas cabeçadas. Não entendi nada daquele negócio. Mas, como é que eu ia... Me fugiu aqui o que eu queria te colocar. Verdade. Depois do almoço, né? Perguntas, por favor, porque eu tô com... Você falou que você estava cansado, eu estou um pouco mais. Vem. É que também a gente nem anunciou que tinha. A esquerda, pouco a pouco, se apropria do termo meritocracia e a coloca como causa de diferenças sociais. Comente sobre isso. Opa. Bom, na verdade, isso talvez seja um argumento bom da esquerda. Olha só o que eu estou falando. Acho que tem uma grande questão que a gente não consegue resolver, que é o seguinte: a injustiça ao nascer. Às vezes eu penso numa empregada doméstica, por exemplo. Ela trabalha 12 horas, ela sai de casa, anda 2 horas de ônibus ou trem para ir para a casa da patroa, que às vezes é uma inútil, não faz nada, depois volta 2 horas e ganha misérias. Quer dizer, por que essa pessoa nasceu numa condição... A empregada deve se perguntar, por que eu nasci desse jeito, aquela pessoa numa outra família? Quer dizer, essa diferença ao nascer, que às vezes não é balanceada pela meritocracia, né? Quer dizer, mesmo se aquela pessoa se esforçar... há uma possibilidade dela continuar pobre, é um argumento da esquerda de falar, não, então vamos tentar organizar uma partida inicial para todo mundo, um nível básico em que as pessoas, a partir disso, a gente pode falar em meritocracia. Eu acho que é um bom argumento, na verdade, e ele pode ser resolvido, não precisa ser pelo Estado. Às vezes as pessoas usam isso para defender a existência da educação pública e tal. Mas pode ser para caridade, por exemplo, ou para uma filantropia para escolas para pobres, como existe muito. Hoje eu não conheço uma empresa que não tem em São Paulo um projeto social numa favela, que é para melhorar a imagem e tal, né? Quer dizer, tem muito dinheiro no Brasil. O Bolsa Família mesmo, eu acho que seria muito fácil fazer um Bolsa Família voluntário, baseado em doações privadas das pessoas, né? Podia ser 10 vezes maior, por exemplo, não sei por que não, se tivesse dinheiro, provavelmente, de empresas também. Você estudou na Federal, lá no Paraná, que é como se fosse uma universidade soviética em Moscou, em 76. Você já acreditou no Estado? Já foi simpático a essas coisas da esquerda? Como é que é esse processo de formação para você? Sim. Não, eu estudei jornalismo em 76. Eu digo, achei um período assim da Guerra Fria qualquer. Tá, não, eu estudei em 2002, que eu sou um pouco mais novo, né, cara? Não foi 2000. O que eu quis dizer. Mas, enfim, pois eu lembro de um professor meu na faculdade de jornalismo falando assim, lendo o Ciro Marcondes, que é um comunicólogo marxista, que o Ciro Marcondes falava, olha, jornalismo é simplesmente pegar um fato e transformá-lo em mercadoria. E eu lembro de todos os meus colegas baixando a cabeça, assim, falando, nossa, por que eu escolhi essa profissão? Quer dizer, a faculdade de jornalismo ela tira totalmente o gosto da pessoa por jornalismo. Na mesma época, eu estava lendo o Nelson Rodrigues, e o Nelson Rodrigues tem uma crônica dele muito boa, do passarinho, não sei se vocês conhecem essa história. Eu fui muito longe da tua pergunta, mas a história é boa. Eu quero histórias boas, dane-se a minha pergunta. É a história de um incêndio no Rio de Janeiro.
denúncia de incêndio, o bombeiro ligou para o jornal ficou sabendo, mandou um repórter. O repórter chegou no incêndio, não tinha incêndio, já tinham apagado. Era um incêndio mequetrefe, um incêndio michuruca. Mas o repórter inventou, ou ele noticiou, que um passarinho tinha morrido com a fumaça, tinha morrido cantando. E o Nelson Rodrigues falou, no dia seguinte, quer dizer, isso foi capa do jornal, e no dia seguinte você via multidões chorando no meio-fio por causa do passarinho. Quer dizer, o Nelson Rodrigues reclamava muito, por exemplo, de jogos do Brasil de futebol. Ele citava um jogo que Brasil e México, o Brasil jogou mal, mas ganhou de 1-0. E os jornalistas disseram, Brasil joga mal, mas ganha de 1-0. E o Nelson Rodrigues disse, claro que não, você tem que falar que teve 33 bolas na trave. Quer dizer, cada época tem um Camões, um Dante à mão, e hoje nós temos os jornalistas, né, esses maníacos da objetividade. Mas, quer dizer, o Nelson Rodrigues me deixou com muito mais vontade de ser jornalista que os professores comunistas. Né? Que bom, que bom. A minha primeira tentativa de fazer jornalismo, eu desisti, porque uma professora chegou em mim e falou, ó, fica na tua aí, jornalista não tem opinião, tá? O que eu estou fazendo aqui nessa fraude, né? Mas você falou do Nelson, tem uma fantástica, que essa história de atacar os idiotas da objetividade e tal. Aconteceu um crime lá no Rio de Janeiro, eu não sabia ao certo o que tinha acontecido. Uma mulher se jogou do 4º andar de um prédio. Aí foram averiguar e ele contou a história lá, que é o seguinte, ela estava traindo o cara, tinha um adultério, né, na história. E o marido chegou, entrou, flagrou, armado. E aí ela, assustada, se jogou e o marido acabou atirando apenas no amante. E aí ele conclui, não era amor, era só sexo. Se fosse amor, ela morreria orgulhosa com o peito cravado de balas. Aqui tem uma pergunta... Gostaria que o Leandro falasse sobre a doutrinação nas escolas brasileiras, especificamente na versão sobre a Guerra do Paraguai. Acho que é muito comum a todos. Tá. Pois é, a doutrinação na história, eu não sei, na verdade, como está agora. Alguns professores já me disseram que está melhorando, que já estão... Na verdade, alguém lá disse que não, lá atrás. Mas eu prefiro acreditar, talvez seja meio poliana isso, que... à medida que a gente vai saindo da ditadura militar, a gente vai se distanciando da ditadura, o debate vai ficando mais moderado, vai ficando mais maduro. Na verdade, esses radicais, socialistas e tal, eles também são filhotes da ditadura. Que a ditadura, na verdade, ela chapou muito o debate, né? Deixou os adversários muito radicais. Quer dizer, era muito fácil você concordar com uma posição radical no caso daqueles. E à medida que a gente vai num debate mais democrático, eu acho que vai melhorando. Alguns professores me disseram que já em escravidão, por exemplo, e na Guerra do Paraguai, já está mudando. A Guerra do Paraguai, eu acho que muita gente, provavelmente todo mundo aqui, estudou, aprendeu que a Inglaterra mandou o Brasil destruir o Paraguai porque o Paraguai era uma potência em crescimento. Essa ideia do Paraguai como potência em crescimento é incrível. Industrial, né? Não havia uma siderúrgica lá, mas era uma potência industrial. E isso é patético, né? O livro, na verdade, o capítulo do livro, quando eu escrevi o Guia Politicamente Correto da História do Brasil, eu perguntei para alguns amigos, vocês acham que isso já é meio manjado? Que as pessoas já sabem que é um mito essa história do Paraguai e tal? E eles disseram, não, bota aí. E ainda hoje eu vejo gente dizendo, mas como assim o Brasil não foi a mando da Inglaterra, que o Paraguai era uma potência e tal? O Paraguai era um país, era muito atrasado, era o país mais atrasado da América Latina, né? Ele tinha o dobro da população do Uruguai, mas um comércio exterior 6 vezes menor. O Solano Lopes ele queria ser um Napoleão latino-americano, que até é bonito, né? Napoleão latino-americano. Mas, quer dizer, ele fechou o comércio para as próprias armas que ele tinha encomendado para guerrear. Ele era totalmente deslocado. E lá no Paraná, o Requião queria ser o Solano Lopes. Né? Tem outra pergunta aqui que eu imagino que quem escreveu foi o nosso Martin Krauss, porque é o seguinte, no seu livro, o que de mais importante aconteceu em 1959 na Argentina? Ixi. Não sei se ele já tinha lido o livro e quis fazer uma provocação ou... não sei. Não sabe, eu também não sei. Provavelmente ele está falando do Perón, né? Cadê o Martim? Cadê?
Do Mises? Ah, sim, a famosa palestra, as 6 lições do Mises, né? Foi em 59. É engraçado que o Che Guevara já estava vivo nessa época, em Buenos Aires. Eles se cruzaram, o Mises e o Che Guevara, em Buenos Aires. E imagina se o Che tivesse ido para a palestra, seria tão bom, né? Tão diferente. Eles também querem saber qual que é a diferença, eu acho que as diferenças talvez, do movimento liberal ao longo do tempo. Ao longo do tempo? Do seu tempo, talvez. Ah, é? Do meu tempo? Bom, deixa eu pensar. Bom, eu não sei o que falar sobre isso, na verdade. Sobre o meu tempo, na verdade, eu não me decidi qual liberal eu sou. Se eu sou um anarcocapitalista e não acredito em nada mais do Estado, ou se talvez isso não fosse possível. O problema é que se um Estado mínimo existir, para mim é muito fácil ele virar um Estado inchado e grande, cheio de atribuições como o de hoje, né? Sobre os liberais, uma coisa muito interessante é o seguinte, gente, o liberalismo ele morreu, a segunda morte do Adam Smith, como as pessoas chamam, foi em mais ou menos 1910, 1920, né? Quer dizer, até ali foi a queda da ordem liberal. E é engraçado que a gente vê leis trabalhistas surgindo logo depois disso, 38, se não me engano, a lei de salário mínimo dos Estados Unidos. As leis brasileiras também são de 20, 30, 30 e 40, né, a Justiça do Trabalho. Ao mesmo tempo, a gente tem o liberalismo morrendo em outras áreas. As primeiras leis contra drogas, por exemplo, também são dessa época. A maconha começa a ser proibida. Na França, até então, em 1920, você tinha anúncios de cocaína, né, para se vender e tal. Então, na verdade, foi uma onda antiliberal. Uma coisa muito interessante disso é o seguinte. Em 1910, 1920, como a gente estava falando agora há pouco, nessa época você tinha os liberais, a velha guarda liberal de um lado, e de outro lado você tinha os comunistas, um bem diferente do outro. De repente, surgiram os caras falando assim, bom, a gente aceita o capitalismo, a gente não quer esse negócio de comunismo, isso é bobagem, mas a gente quer a intervenção do governo, a gente quer uma forte intervenção do Estado. Esses caras se chamavam fascistas. Depois da queda do Muro de Berlim, ficou meio ridículo lutar pelo comunismo, né? Falou, pô, esse negócio de comunismo agora não dá mais mesmo para a gente defender. Então, a turma de esquerda começou a aceitar o capitalismo, mas com intervenção do Estado. Que eles, na verdade, eles se aproximaram muito dos fascistas dos anos 20 e 30. Quer dizer, essa ideia de forte intervenção e capitalismo. Não é à toa, na verdade, que muitas das coisas que a esquerda defende hoje surgiram com o Mussolini, né? A lei trabalhista brasileira ela é uma cópia da Carta del Lavoro do Mussolini. As estatais, muitas das estatais que a gente está aí tentando um tempão privatizar, surgiram por influência das estatais do Mussolini. O Mussolini ele tinha a economia italiana, parece que mais de 60% da economia italiana estava na mão do Estado, que é uma coisa meio parecida com que, sei lá, a Venezuela hoje em dia, né? Então, é engraçado que, na verdade, eles de fato se aproximaram. É meio gasto se falar, você é um fascista. Hoje em dia, fascista significa aquele que não concorda comigo, né? Se alguém não concorda comigo, fascista, fascista. Todo mundo acusa os outros de fascista. Tá? Mas eu gostaria de usar esse termo, eu acho que dá para usar com propriedade, porque é uma aproximação ideológica mesmo que está acontecendo dessas pessoas da esquerda com a turma de 1920. Você falou em morte do Adam Smith, segunda morte do Adam Smith. Anteriormente, falaram aqui da morte de Deus. O único que não morre, todo mundo morre, o único que não morre é a desgraça do Getúlio Vargas. Esse é um personagem chave que a gente precisa matar para resolver muita coisa nesse país aí para frente. Você fez uma pesquisa, eu imagino, sobre o período Vargas, que você abordou no guia, e eu não vejo, não encontro, pelo menos, coisas consistentes ou até qualquer tipo de informação sobre violência no período Vargas mesmo, perseguição, de mortes, tem pouca coisa. Você encontrou alguma coisa disso no teu trabalho de pesquisa? Acho que sim, acho que foi uma ditadura, acho que está bem documentado, não? Que foi uma ditadura de sim, repressão. Mas você não tem as caras das vítimas, eu digo, os personagens, eles são só estatísticas, ou nem estatísticas.
Claro. Então, a minha curiosidade se você encontrou algo assim que eu não... Não, encontrei. O Vargas é um personagem ambíguo hoje, né? Quer dizer, muita gente... É engraçado isso, as pessoas não lidam bem com ele, né? Mesmo quem deveria gostar dele não lida bem, porque ele, de um lado, ele reprimiu comunistas, então muita gente se afasta dele por causa disso. Mas, por outro lado, ele criou todo esse Estado que as pessoas hoje ainda defendem. Então, é um personagem que incomoda e ao mesmo tempo, causa uma boa impressão, enfim, estranho. Tem uns gaúchos na plateia, eu acho que eles não gostaram do que eu falei. Sei. Tô brincando. Mas o teu livro... Hã? Vou rir mais. O teu livro é um empreendimento. Sim. Não é? A gente está aqui falando em empreendedorismo e tal. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi o processo do jornalista que se tornou empreendedor. Claro. Bom, eu trabalhava na Super Interessante, que é o ofício básico da revista, é pegar uma teoria difícil e transformar num texto atraente, né, num texto divertido e tal. Em 2005, 2003, eu fiz uma reportagem sobre Minas Gerais. A reportagem era assim, um dia em Ouro Preto, na época Vila Rica, no século XVIII. Eu entrevistei uma professora e ela contou o seguinte, olha, em Ouro Preto, os negros da cidade eles meio que se odiavam. Os negros que falavam português, já estavam estabelecidos no Brasil, eles faziam irmandades, né? Eles faziam vaquinhas para construir igrejas, por isso que Ouro Preto hoje é cheia de igrejas, todos os grupos reuniam dinheiro para construir sua igreja e tal. Mas os escravos e ex-escravos que falavam português, eles não se misturavam com os escravos que eles chamavam de bugres, que tinham acabado de chegar da África. E ali eu me liguei pela primeira vez assim, bom, essa ideia que a gente tem hoje de negros, ela, na verdade, é uma ideia moderna, uma ideia muito nova. Porque no século XVII, no século XVIII, ou mesmo antes, não existia essa identidade, né? Quer dizer, você era um negro iorubá, o outro era um negro do banto, era muito diferente. Então, eu fui, aos poucos, coletando material sobre isso. Escravidão no Brasil está cheia de material bom. Tem muito estudo baseado em documentos, falando, olha, em Curitiba era um Acre, né, no século XVIII, não tinha nada em Curitiba. Isso é muito interessante, porque... Não mudou tanto. Mas... em cidades do Brasil em que a economia não girava, por exemplo, Curitiba no século XVIII, os escravos, ex-escravos, eram donos de 3% dos escravos. Em cidades onde a economia girava, por exemplo, em Minas Gerais, na Bahia, quase metade dos escravos eram propriedade de pessoas que tinham sido escravas. Ou seja, às vezes, isso me faz pensar que a economia girando, as vagas surgindo, com oportunidades, as pessoas sobem, né? Sobem de vida e começam a repetir o que o costume da época manda, né? Quer dizer, era status, no século XVIII, era status ter escravos. Então, depois da pessoa comprar a própria liberdade, a segunda coisa que ela fazia era comprar escravos para si própria. Mas, enfim, não respondi. Eu comecei a coletar esses casos, demorei tanto tempo para escrever que as pessoas começavam a brincar comigo, assim, você vai escrever um livro sobre história, né? Um dia você vai publicar, né? E em 2007, com o Laurentino Gomes, com o sucesso dele, eu comecei a oferecer o livro. O Laurentino ia para a editora na qual eu publiquei os meus livros, mas na última hora ele não foi, e a minha editora estava com dinheiro para lançar um grande livro, para lançar o Laurentino Gomes. De repente ele saiu, eles pegaram aquele dinheiro todo e investiram em mim. Então foi uma sorte tremenda. Acho que a grande questão de livro, talvez um dos sucessos desse livro, é não falar o que as pessoas já sabem, né? Tem muita coisa para ler aí. Ficar repetindo o que as pessoas já sabem. Por exemplo, sobre o Tiradentes. Muita gente falou, por que você não fala do Tiradentes? Ele não era tudo isso que dizem e tal. Todo mundo já fala, não tenho nada de novo para falar sobre ele. Então, melhor não, né? Quer dizer, tentei dizer o mínimo necessário. Dessas descobertas, vamos chamar assim, no teu trabalho de pesquisa, qual que é, sobre a história do Brasil especificamente, qual que te chamou mais atenção? Falou, nossa, essa aqui essa é grande. É grande, isso. Bom, uma que eu gosto muito, não sei se é a que mais me chamou a atenção, mas é que o Graciliano Ramos
ele disse que o futebol jamais pegaria no Brasil. Em 1922, ele escreveu uma crônica falando, olha, esse negócio, esse futebol é um estrangeirismo, é uma coisa de inglês, brasileiro não é bom para isso, brasileiro, vamos desistir que esse negócio de futebol nunca vai pegar. Ele escreveu isso em 22, ele ainda estava vivo quando o Brasil perdeu do Uruguai, na Copa de 50, né? E 50? 50. E, claro, que ele se arrependeu muito depois. Mas isso é muito engraçado, que, na verdade, tudo que a gente tem de brasileiro hoje, que a gente se reconhece como brasileiro, veio de fora. O futebol é de fora, o limão da caipirinha é de fora. A feijoada, muita gente fala que a feijoada foi feita por escravos. Não, na verdade, a feijoada é uma tradição europeia de se misturar carnes com grãos. E não tem nada de errado nisso, né? Acho excelente. A mulata também é de fora. A mulata não. mas enfim, acho que é saudável isso, né? A gente comer o que tem de fora, né? A gente ser antropófago. Assim. Comer o que vem de fora. Antropofagia. Não, você está pensando errado. Tô sendo aqui. Mas o que vem de fora come também. Leandro, é possível escrever um guia politicamente incorreto da história do PT, ou do PT tem que ser um guia politicamente correto? Pois é, tem uns amigos meus fazendo o seguinte livro, os 134 momentos mais constrangedores da história do PT. Eles falam, pô, talvez tenha que ser mais, porque tem muitos, né? Então... O critério de seleção deve ser uma loucura, né? É fantástico. Quando você citou Curitiba, me veio em memória... Você sabe sobre a história da Guerra do Pente? Sim, eu fiz uma reportagem. A Guerra do Pente. Eu acho engraçadíssima essa história. Então, isso é um bom assunto. A Guerra do Pente em Curitiba, tenta me lembrar exatamente, eram uns turcos que tiveram uma briga com a polícia, né? Era o contexto no governo do governador Moisés Lupion, e ele lançou um programa para arrecadar mais impostos. Foi o pioneiro nessa história de transformar o cidadão em agente do Estado e pedir nota fiscal para o comerciante. Sabe esses programas? Você pede nota fiscal e depois ganha um prêmio? Então, era assim. Aí, um soldado foi comprar um pente numa dessas vendas de um turco. Né? Vamos chamar de turco, não é mais num turco. E aí pediu a nota. Aí o turco, que não queria pagar imposto, falou, amigão, não vou te dar nota, não. O soldado vai me dar nota. Não, eu não vou. O soldado grande deu um tapão no turco. E o turco já chamou um outro turco e veio com outro e brigaram com o soldado. Teve 3 dias de guerra em Curitiba, no centro de Curitiba, contra a polícia. O soldado chamou mais outros amigos soldados e mais comerciantes. Foi ali na rua Riachuelo, bem no centro de Curitiba. E, enfim, veio o exército, depois blindados, e ficaram 3 dias em guerra em Curitiba por causa do pente. Contra os impostos. Né? Mas o que o Leandro fala que aquilo lá é uma Rússia. Mas é engraçado disso, esses dias eu li um paper falando o seguinte, sobre aquele bandido social do Hobsbawm. O Hobsbawm fala que o Lampião, por exemplo, ele cita vários casos parecidos com o do Lampião. Ele fala, segundo ele, as pessoas gostam do bandido social porque ele tira dos pobres para dar aos ricos. Mas essa mulher, essa autora desse paper, ela começou a analisar os mesmos casos que o Hobsbawm cita e fala o seguinte, olha, na verdade, essas pessoas elas estão lutando contra a burocracia do Estado. Ela começa a citar todos os casos. Olha, esse aqui ele estava defendendo contrabandistas, porque o governo não deixava eles comerciarem livremente. Esses aqui estavam achando que pagavam impostos demais. E, na verdade, gente, essa luta contra impostos hoje, muita gente fala, isso é coisa de coxinha, isso é coisa da direita lutar contra impostos. O Gandhi lutava contra impostos. Aquela marcha do sal do Gandhi, linda, né? O Gandhi ficou famoso no mundo depois dessa marcha. Ele andou 400 quilômetros na Índia até o mar para refinar sal ele próprio no mar da Índia, para o que os ingleses fazendo isso sem pagar imposto, que os ingleses achavam absurdo, que ameaçaram ele de prisão por causa disso. Quer dizer, o Gandhi é uma luta, poderia ser um representante disso, né, de várias bandeiras que as pessoas dessa sala têm. Os Zulus na África do Sul, as grandes guerras dos Zulus era porque o governo britânico estava impondo um imposto per capita. Quer dizer, a luta do mundo, na história do mundo contra impostos está muito longe dos ricos e tal, né? Ela é uma luta dos pobres, dos empreendedores, dos camelôs e tal.
Eu costumo dizer que se o Estado fosse bom, ele não viveria de imposto, viveria de doação. Não me entendem muito bem. As pessoas querem saber o que você pensa sobre o governo da dona Dilma Rousseff. Tipo, o que fazer para acabar com essa paixão pelo petismo? É a pergunta que eu tenho aqui na mão. Talvez você tenha a chave do segredo aí. O que mais me impressiona... de um Gandhi, ou não chega a tanto? O que mais impressiona do PT é como eles conseguem fazer as pessoas gostarem do que eles mandam gostar. Imagine, por exemplo, que o PSDB tivesse ganhado as últimas eleições e tivesse feito um Bolsa Família igualzinho ao do Lula. A esquerda hoje estaria descendo a lenha no Bolsa Família de uma forma, quer dizer, radical, falando isso é assistencialismo. Os mesmos argumentos, na verdade, isso aconteceu, né? Em 2001, você pega os discursos dos deputados em Brasília, a Heloísa Helena, ela acusava o Bolsa Escola do Fernando Henrique, dizendo usando os mesmos argumentos que o pessoal usa hoje, isso é compra de votos, isso é assistencialismo. E como a gente sabe, o Bolsa Família tem esse pezinho no liberalismo e tal. Que mais? Quer dizer, mesmo hoje, né? Quer dizer, imagine você se o Aécio, eu até escrevi sobre isso ontem, se o Aécio tivesse ganhado a eleição e feito exatamente o que a Dilma fez nesses últimos meses, anunciado um corte de gastos que atingisse educação e saúde, no total 70 bilhões, que chamasse um banqueiro para ser o ministro da Fazenda. As pessoas, os petistas, o Gregório do Vivier, o José de Abreu, o Fernando Moraes, esses caras, o Chico Buarque teria uma camiseta assim, contra o ajuste fiscal. Né? Mas como é o PT que faz isso, as pessoas gostam, parece que tem algum poder, uma mágica de falar, gostem disso, isso é legal. Por um lado, isso é até bom, né? É legal a gente ver o PT tendo que cortar gastos, tendo que falar, não, é uma responsabilidade econômica. Por um lado, foi muito melhor do que se o Aécio tivesse ganhado. Para mim, eu acho muito mais divertido a Dilma ter ganhado, porque ela é muito mais engraçada, né, gente? Tragicamente engraçada. É uma espécie de complexo do estuprado que é apaixonado pelo estuprador, né? O cara se apaixona por aquele que faz mal a ele. Né? Planos, outro livro vem por aí, como é que é? Bom, essa palestra que eu dei hoje vai virar um livro, já deixem o dinheiro aí reservado, que vai daqui, mas vai ser um segundo. Eu estou lançando daqui uns meses o Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira, falando sobre todas essas vacas sagradas, sobre salário mínimo, sobre leis trabalhistas. Opa, obrigado. Um caso, deixa eu adiantar já um pedaço do livro. Uma ideia que eu gosto. A gente tem tempo? Como é que tá? Agora vai ter que ter. Pode falar. Aí. É o seguinte, a pobreza, poucos países do mundo, em um bom pedaço da história, tiveram um avanço social tão bom quanto o Brasil nos últimos anos. Isso é inegável, mesmo se você for o cara que mais odeia o PT no mundo, você tem que admitir isso. Né? Quer dizer, milhões e milhões de pessoas deixaram a miséria, a renda aumentou. Por que isso? Muita gente fala, a esquerda fala que é por causa do Bolsa Família e da política de valorização do salário mínimo. A direita fala que é o crescimento econômico, a estabilidade e o fim da inflação. Geralmente, alguém mais moderado, como a Miriam Leitão, fala que são as duas coisas, Bolsa Família, crescimento da economia com estabilidade. Mas tem um outro fator nisso que é impressionante, que pouca gente percebeu. Em 1980, as mulheres pobres do Brasil, as mulheres com até 3 anos de escolaridade, tinham em média 6 filhos, em 1970. As mulheres ricas tinham, em média, 2,5 filhos. As mulheres com mais de 8 anos de escolaridade. Nos anos 80, essa diferença caiu um pouco, foi para 4 filhos de diferença. A partir dos anos 80, essa diferença despencou. As mulheres pobres do Brasil, de repente, pararam de ter tantos filhos. Isso foi em 1980, principalmente, de 1980 para 1990. Tem uma pesquisadora do IPEA que ela calculou como seria o Brasil hoje se o Brasil tivesse a mesma taxa de fecundidade de 1980. A conclusão dela é que o Brasil teria mais 110 milhões de habitantes hoje. É como se toda a população do México, de repente, viesse para o Brasil, maioria deles pobres.
Daí, por exemplo, quando a gente vê notícias assim, empregadas domésticas estão ganhando muito mais, patroas não conseguem achar empregadas, construtoras não estão achando pedreiros. Na verdade, isso acontece porque essas pessoas não nasceram, elas não nasceram há 30 anos, né? O desemprego mesmo, o desemprego, 2013, 2014, a geração de vagas estava baixíssima, mas mesmo assim o desemprego estava diminuindo. Como é possível não gerar vagas de trabalho e o desemprego cair? É porque os desempregados não nasceram há 30 anos. Sobre violência também, né? Na verdade, a tese é meio disputada, né? No Steven Pinker, o Bons Anjos da Nossa Natureza, ele fala que analisaram diversas vezes a tese do Freakonomics, porque a grande questão que ele está falando é o seguinte, em qualquer sociedade, em qualquer época, assassinos são geralmente homens jovens. Aí, a partir dos 16, principalmente nos 22 anos, de repente a violência vai caindo. Então, estatisticamente, se você diminuir a proporção de homens jovens numa população, a violência diminuiria. Mas, na verdade, tem vários casos, tem dados desencontrados quanto a isso, né? Não se sabe Brasil exatamente. aumentou, ao menos o número de assassinatos. É que agora, na verdade, a gente está na fase, a gente está no bônus demográfico, né? Quer dizer, a maior parte da população é ativa. Acho que a gente vai ver o resultado disso ainda daqui a alguns 10 ou 20 anos. Mesmo com desarmamento. Talvez. Legal. Bom, a conversa está boa, mas eu tenho que encerrar. Igual o Jô. Danilo, que é bem melhor, né? Não, Rodrigo, eu vou encerrar essa conversa aqui. Nós vamos continuar no boteco depois, porque aqui só trouxeram água para nós. Então, tá? Intervalo de 10 minutos, depois a gente volta. Obrigadão, Leandro. Obrigado, gente. Valeu.